Ele fez muito sucesso durante os anos 90, protagonizando filmes como A Múmia, George, o Rei da Floresta e Viagem ao Centro da Terra. Porém, nas últimas 2 décadas, sua vida teve mais baixos do que altos. E eu falo isso tanto da carreira profissional quanto da vida pessoal. Nesse meio tempo, ele fez revelações surpreendentes sobre coisas terríveis que aconteceram no passado e que causaram terríveis traumas físicos e mentais. Porém, deu a volta por cima, ganhou um Oscar e mostrou que pode superar todas as coisas ruins que aconteceram. Como foi que Brendan Fraser deu a volta por cima? Seja bem-vinda e bem-vindo. Você está no Timeline. Em junho de 2021, Brendan, então com 52 anos, foi visto em um evento que apresentava o seu novo filme, Nem um Passo em Falso. Rapidamente, imagens do ator tomaram conta da internet e muita gente comentou sobre sua aparência física. O que aconteceu com Brendan Fraser? Foi a pergunta que se repetiu em centenas de publicações. Lembrado por ter sido um símbolo sexual num passado recente, Brendan aparecia um pouco acima do peso e com uma postura estranhamente rígida. Na época, muita gente especulou que era por causa das gravações do filme A Baleia, o mesmo que deu a ele um Oscar em 2023. Porém, o fato de Brendan estar acima do peso não tem relação alguma com longa. E em breve, você vai descobrir o porquê. Brendan é filho de um executivo do ramo do turismo e nasceu em Indianápolis no dia 3 de dezembro de 1968. Por causa do trabalho do pai, sua família se mudava frequentemente, chegando a morar nos locais mais variados, como Canadá, Inglaterra, Itália e Estados Unidos. Durante o tempo que morou em Londres, ele começou a se interessar pela carreira de ator. Quando foi morar em Seattle, se matriculou em uma renomada faculdade de arte, onde deu início aos estudos para se tornar ator. Quando ele estava indo fazer mestrado em Belas Artes em Dallas, no Texas, por acaso ele fez uma pequena parada em Los Angeles. Lá, Brendan fez o teste para interpretar um marinheiro no filme Apostando no Amor. No caso, seu personagem não tinha diálogo. Sua única função era levar uma surra. Na atuação, ele chegou a quebrar uma costela. Graças à sua juventude e sua beleza, essa atuação trouxe outra oportunidade um pouco mais relevante no filme O Homem da Califórnia. Dessa vez, Brendan interpretou um homem pré-histórico ressuscitado em Los Angeles depois de passar milhares de anos congelado. Foi exatamente esse papel que abriu as portas para Hollywood. A partir daí, ele trabalhou em filmes como Os Cabeças de Vento, Com Mérito e George, o Rei da Floresta. Ele também fez filmes mais sérios, como Código de Honra e Deuses e Monstros. Esse último ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Entre os anos 1997 e 2003, a carreira de Fraser alavancou de forma surpreendente. Ele lançava entre 2 e 3 filmes por ano, e muitos deles se tornaram verdadeiros sucessos de bilheteria, como A Múmia e Looney Tunes, De Volta à Ação. Só que assim como acontece com as mulheres, a indústria cinematográfica também objetifica o corpo dos homens. Claro que uma frequência bem menor, mas acredite, isso acontece muito. O caso de Brendan Fraser é a prova mais clara. Entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, era comum ver o rosto de Fraser em cartazes na entrada de cinemas e em pontos de ônibus, em todo o mundo. Suas comédias adolescentes e filmes de aventuras arrecadaram centenas de milhões de dólares. E era muito comum ver ele sem camisa, como aconteceu no filme George, o Rei da Floresta, em que ele atua o tempo todo usando apenas uma tanga. Só que o ritmo de trabalho brutal de Brendan fez com que seu corpo apresentasse sinais de desgaste. Os ferimentos, causados porque, em muitas ocasiões, ele mesmo realizava as cenas de risco, junto com o estresse do trabalho, custaram um preço alto para o ator. Ainda assim, ele continuava insistindo no ritmo de trabalho, pensando num futuro próximo pudesse colher os frutos do seu esforço. Porém, o destino tinha reservado surpresas extremamente desagradáveis. Em uma entrevista que o ator concedeu em 2018, ele revelou algo que tinha acontecido há muitos anos e que afetou muito em sua vida pessoal. E é aqui que chegamos a um assunto extremamente delicado
e que deve ser tratado com todo o respeito do mundo. Um dia, enquanto estava em um almoço da associação que organiza o Globo de Ouro, no hotel Beverly Hills, Brandon estava saindo do local quando encontrou com Philip Bark, o presidente da associação. Até aqui tudo bem, ele estava apenas encontrando uma pessoa importante. O problema foi quando eles se cumprimentaram. Depois de apertar as mãos um do outro, Philip Bark aproveitou para, digamos assim, tirar uma casquinha do ator. Bark, depois de cumprimentá-lo, estendeu a mão, agarrou a bunda do ator e um dos seus dedos tocou o períneo de Brandon. Segundo o ator declarou, neste momento ele ficou se sentindo impotente, como se fosse uma criança com um nó na garganta. A maioria dos homens revidaria com um soco na cara ou algo do tipo. Mas não foi isso que aconteceu. Afinal, cada um reage de um jeito. E Brandon ficou em choque ao ser assediado por outro homem. Ele relatou que correu para casa e contou tudo para sua esposa. No entanto, decidiu não dar queixa na polícia, por medo de que a queixa o fizesse reviver um momento que ele queria apagar da sua memória. Depois que o ator contou o caso na entrevista, Bark negou a acusação e afirmou que Brandon tinha inventado essa história. Mesmo tentando deixar o caso de lado, na época o ator não conseguiu esquecer o acontecimento e sua angústia acabou o levando a uma terrível depressão. Mas então, o que fez Brendan Fraser tornar o caso público tantos anos depois? Se você não se lembra, foi nessa época que surgiu o momento Me Too, quando muitas pessoas do mundo do entretenimento tomaram coragem e denunciaram abusos e assédios que sofreram ao longo dos anos. Um dos casos mais famosos foi do produtor de cinema Harvey Weinstein. Só que essa é uma história para contarmos em um outro momento. A depressão, somada aos efeitos do corpo de Brandon, afetaram drasticamente a vida profissional e pessoal do ator. Em 2009, ele se divorciou da sua esposa, com quem estava casado há 21 anos. Além disso, Brandon afirma ter a sensação de que Bark e sua importante associação estavam fazendo todo o possível para boicotar sua carreira. E, de fato, ao longo dos anos, ficou claro que pararam de convidá-lo para o Globo de Ouro. Além de as franquias A Múmia e A Viagem ao Centro da Terra continuarem sem sua participação. Isso faz algum sentido para você? Bom, Brendan Fraser era um ator de sucesso, estrelou vários filmes e era considerado um símbolo sexual. Mas depois de ser assediado por Philip Bark, sua carreira entrou em declínio. Lembrando que eu não estou querendo afirmar nada com isso. Estou apenas relatando os fatos para que você tire a sua própria conclusão. Tudo bem que Brandon não parou de trabalhar, mas nos últimos anos ele teve espaço em produções de pouco destaque. Nada comparado ao sucesso do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Só que agora, meus caros amigos, ele parece ter voltado aos holofotes. E acredite se quiser, o Brasil ajudou o ator a ganhar o papel que lhe rendeu um Oscar, segundo o cineasta Darren Aronofsky. Ele demorou 10 anos para fazer o filme A Baleia, pois não conseguia escolher qual ator seria o protagonista. Um dia, o cineasta estava zanzando aqui pelo YouTube, quando se deparou com o trailer do filme 12 Horas até o Amanhecer, que foi gravado em São Paulo. Segundo o próprio cineasta declarou, ele caiu em um trailer aleatório e lá estava ele, Brendan Fraser, atuando em um pequeno filme brasileiro. No longa, ele atuou ao lado de Alice Braga e Matheus Nastergalli e interpretava um norte-americano que vivia em São Paulo e era dono de um bordel. No dia 12 de março, dia da premiação do Oscar, Brendan Fraser ganhou o Oscar na categoria de melhor ator. O filme A Baleia conta a história de como Charlie, o protagonista interpretado por Brandon, vive com obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Brandon, de depressivo e esquecido pela indústria cinematográfica, voltou em grande estilo e levou o seu primeiro Oscar. Em seu discurso, Brandon disse que estava perdido no deserto e provavelmente deveria ter deixado um rastro de migalhas de pão, mas Darren Aronofsky o encontrou. Ele também declarou que, assim como todos os melhores diretores, ele apenas lhe mostrou aonde ir para chegar aonde precisava estar.
Além dos agradecimentos, Brandon também mandou um recado para as pessoas que vivem como Charlie, declarando o seguinte: se você, como Charlie, que interpretei neste filme, de alguma forma luta contra a obesidade ou apenas sente que está em um momento obscuro, eu quero que você saiba que você também pode ter uma força para apenas se levantar e ir para a luz. Coisas boas vão acontecer. E foi assim, em grande estilo, que Brendan Fraser deu a volta por cima. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.